E aí, galera? E aí, Rodrigo, bom? E aí, galera, vamos entrando aí? Suave. Já começamos, tá? Um prazer ver todos vocês aí. Como é que vocês estão? Tudo bem? Salve, salve, galera. Boa noite. Boa noite de quinta-feira para todos nós. E aí, João, tranquilo? E aí, Murilão, sossegado ou não? Bom? Prazer em vê-lo. Ai, o Gu! Crossfiteiro. Ixi, tá difícil nessa pandemia, querido. Tudo bom? Nossa, Eloy, quanto tempo, saudade, querido, como é que você tá? Oi, Kessia, tudo bem? Hoje nosso tema vai remontar a questão da educação remota emergencial, como está funcionando, a rotina de estudo de vocês, a nossa também rotina de trabalho, que é um momento delicado na educação brasileira, né? Então a gente vai falar sobre isso, tá? Só estou aguardando o meu amigo chegar aqui para a gente começar, que o meu entrevistado de hoje é uma celebridade, né? É um professor também que trabalha na área de língua portuguesa, meu amigo. Deixa eu confirmar se tá tudo bem com ele aqui. Vou mandar um convite para ele. Deixa eu ver se ele tá aqui, ó. Vamos ver. Cadê o meu amigo Tavinho? E aí, Ana, tudo bom? Carol, tudo certo também com vocês? E aí, salve, salve, meu E amigo. Como aí, é que você tá? Você tá bom, querido? beleza, Ricardo? Tudo jóia? Nossa, tudo certo, Maravilha. Otávio. Que bom, prazer em ter aqui com a gente, tá? Muito Tá bom, cara. travando. Tá dando umas travadinhas aí, ó. Ó. Tá mesmo. É só a Aqui internet, também. certeza. É, pode ser. É um Pode dos ser a minha problemas, também. né? Vamos, Dessa. dessa situação, dos problemas mesmo, né? A gente encontra vários empecilhos aí, e Exato. um deles é a questão da conexão também da internet, né? Toda vez que eu vou usar Exato. aqui, ó, eu sempre busco desligar o máximo de aparelho possível aqui. E olha só quem tá aqui do meu lado, o cachorro tá latindo, maravilha. Esse é um dos problemas também que a Aí, gente outra tem, né? coisa super comum nessa época também. A gente E resolve gravar aula, os cães resolvem. eu tenho um vizinho aí, cara, que, nossa senhora, é terrível. Nossa, olha quem tá aí entrando aí. E aí, tudo bem? Cara, o pessoal tá. Ó o Guido aí, ó. Fala, Ei, Gustavo. Ô, Guido, Guido, mano. Guido não perde uma. Tudo bem, galera? Só chegando aí, vai chegando aí, galera, vai chegando, tá? Você tá E aí, pagando pro Guido assistir as lives, né? ele tá em todas, cara. Tá Tá em acompanhando em todas. todas. Bacana. Olha aí, ele entregando a si mesmo, né? Não a mim, claro. Guidão colava nas provas de espanhol para passar, olha só. E a Vi Mas de latim mandando também. nada. Em tudo, né, praticamente. Até nas presenças, eu acho, né, se bobear. Também na lista. Pessoal, tudo bem com vocês? Então, boa noite a todos vocês. Vão chegando aí. Eu faço aquele pedido especial sempre, né, que a gente faz essa live mesmo pensando em vocês todos, pensando na questão de levar conteúdo e conhecimento de qualidade para todos vocês num intervalo de tempo tão delicado, tão sensível que é justamente esse intervalo de tempo da pandemia, da educação remota emergencial. E eu gostaria de pedir aquele favorzinho para vocês. Tá vendo o espaço dos comentários? O lado dos comentários tem uma interrogaçãozinha, certo? E do um lado também tem um aviãozinho. Clica naquele aviãozinho, convida os colegas para participar também nos seus grupos de WhatsApp, manda aí o convite para que eles possam acompanhar a nossa live. Isso é muito importante. Opa, Matheus, tudo bem? Me elogiou ali, ó, Ricardo Gostoso. Sou eu mesmo. Então, peço esse favor para todos vocês, tá? Manda, então, o recado pro pessoal participar da nossa live. Convida 5, 6, 10, 20, 30 amigos para participar com a gente aqui dessa discussão, tá? E hoje, galera, só para quem está entrando aí, né, que tá meio perdido ainda em relação com a nossa live, lembra que hoje a gente vai tratar de um assunto que é muito pertinente a nós, todos os estudantes, vocês que vão
prestar o Enem, na verdade estão com essa insegurança toda de prestar o Enem, né? E que envolve nós professores, aliás, todo mundo, no final das contas, direto ou indiretamente, que é sobre a educação remota emergencial hoje adotada para poder meio que sanar a questão da educação hoje no Brasil, a questão da educação domiciliar, vamos colocar dessa forma assim, embora não seja o conceito mais adequado. Então eu trouxe para isso o Tavinho para conversar com a gente. Só que, Tavinho, eu vou esperar mais um pouquinho ainda, porque o pessoal costuma... Tranquilo, tranquilo. Vamos esperar o pessoal chegar aí. Enquanto isso, vocês podem mandar os coraçõezinhos pra gente, viu? É só clicar do lado que vocês mandam o coração. Boa. Tá? E já que a gente está começando aqui, né, e esperando o pessoal chegar, eu já vou fazendo alguns agradecimentos pro pessoal que tem ajudado bastante a gente na divulgação do nosso trabalho. Então, professora Elis, lá do Tito Alba, sua colega, amiga de trabalho. Sim, ela divulgou lá no Tito nossa live aqui. Então, aquele agradecimento especial por sempre estar participando e ajudando bastante a gente. O pessoal do Persona Curso também, que tem divulgado bastante nosso trabalho desde o começo das nossas lives, está aí presente nesse trabalho de ajuda para disseminação desse conteúdo todo, né? O pessoal lá de Santa Cruz, tanto do Colégio Camões quanto do Colégio Objetivo de Santa Cruz, que também ajuda bastante a gente. O pessoal da OAPEC, também de Santa Cruz. O pessoal lá da OAPEC com a Keila e a Vera. O pessoal da ETEL de Ipauçu. Ipauçu, lugar que a gente pretende acampar, né? Inclusive, né, Tavi? Opa, se Deus quiser. Assim que acabar a pandemia, a gente vai armar uma barraca lá. O pessoal da Polis de Ourinhos também, que está firmando essa parceria com a gente. O pessoal do Objetivo de Itupeva, com o Felipe. E o pessoal do cursinho da Casa da Redação com o Rome, também que tem ajudado bastante nesse processo de divulgação. E claro... Olha lá, o Guido tá ali também, tá de prova, com certeza. O Guido também, um grande colega, participando das nossas lives, divulgando nosso trabalho. Inclusive, o Guido tá fazendo um trabalho bom também dessas lives todas, levando bastante informação pessoal, entrevistas bem bacanas. Precisa voltar, cara, né? Precisa voltar a fazer essas lives aí, que tava dando bastante gente. Tava bem legal mesmo. As lives do Guido estavam trazendo bastante gente. Eu acho bacana que ele estava trabalhando com uma variedade significativa de pessoas dos profissionais. Então, estava batendo 100, 110. Muita gente acompanhando. Parabéns, cara. Isso aí, cara. Nesse momento, acho que a gente tem que realmente divulgar, tá? Outra coisa importante também, né? Claro, que a Corrija-me Agora está com um podcast. Se vocês quiserem acessar também, a gente está em todas as plataformas de divulgação de podcast, né? De aplicativo. Com Redação Cast. Então, se vocês quiserem dica de redação, dicas, perguntas e respostas, comentários sobre as redações e além do Telegram, link na bio, clica aí na bio para você ter acesso ao Telegram, acompanhar a gente também com conteúdo disponível para que você possa aí se dar bem nos vestibulares, nas redações da vida aí, que é muito importante, tá? Claro que não só na redação, porque a gente acaba levando conhecimento que vai ser abordado em várias outras áreas, beleza? Ó, o Felipe Carmelo. O Felipe Carmelo participou de uma live comigo de história. Gente boa aí também, vale a pena. Legal. Eu assisti, eu acho. Então, o cara tem um canal no YouTube muito bacana também, que vale a pena. Galerinha, outras coisas importantes. Ó, o Guido falando aí. Verdade, pessoal do Camões lá de Santa Cruz, né? Isso mesmo. Onde você dá aula, né, Guido? Espera só um instantinho, Tavinho. Deixa eu ver aqui que já parece que... Vamos lá. Galera, é o seguinte, então. Vamos começar a nossa live, tá? Vou apresentar primeiro o nosso tema. O pessoal vai chegando depois, então é bom sempre falar. Hoje, então, a gente vai discutir um pouquinho sobre as questões que envolvem, principalmente, educação remota emergencial, tá? O problema hoje dado pela educação remota emergencial. E, para isso, eu trouxe o meu amigo, Otávio, que eu quero que ele apresente, né? Se apresente para vocês todos. Creio que muita gente conheça você, mas faz aí só deixa, Tavinho. Manda bala. Eu sou o professor Tavinho, de português, gramática, redação, literatura, e tudo, E é legal falar do nosso projeto aqui, né? Do Luau Literário, que eu acredito que seja o forte das minhas aulas atualmente. Ah, bacana. Infelizmente, não consegue fazer agora nessa época de pandemia, mas o conceito é bem bacana. A gente monta uma fogueira, senta os alunos em volta, lemos poemas, debatemos alguns temas, tocamos músicas. Então, é um pouquinho mais de arte na prática.
É interessante falar isso porque tem muitas matérias de exatas que tem um laboratório, né? Tem laboratório de química, de biologia, mas e de literatura, história, nunca tem uma coisa prática. Então seria uma maneira de colocar uma matéria de humanas aí numa aula prática também para a gente chegar junto de exatas aí. Isso é bacana. E, Tavinho, vamos começar então? Eu queria fazer algumas perguntas para você. Mas antes, claro, vamos contextualizar algumas coisas, né? Já que a gente está falando de educação remota emergencial, vamos esclarecer algumas questões que podem pairar sobre dúvidas quanto ao conceito. Quando a gente fala de educação à distância, a famosa EAD, se aplica a uma certa situação, uma certa circunstância dada pela questão da normalidade. Então a EAD hoje é autorizada pelo MEC, existem faculdades, cursos integrais que são administrados somente EAD, uma modalidade de educação à distância, em que você usa o computador, o celular, qualquer tipo de equipamento eletrônico conectado à internet para ter acesso ao conteúdo e cumprir uma série de atividades por meio de plataformas de educação, plataformas essas que têm a autorização do MEC para funcionar. Tá? Hoje nós temos um percentual em algumas instituições, como por exemplo o ensino médio, para funcionar de forma EAD, educação remota. Algumas atividades podem funcionar. Claro, estou falando isso antes da pandemia, de todo o processo de implementação desse modelo que a gente tem hoje. Então, existe um percentual mínimo que a gente pode utilizar para fazer essas práticas pedagógicas e atividades à distância. Quando a gente fala de educação domiciliar, é só em casa, certo? Desvinculado da escola, e hoje a educação domiciliar no Brasil é proibida, não existe uma sanção de fato da educação, então não tem como, mas só uma explicação, né? A educação domiciliar, de fato, é aquela que é desvinculado da escola, então você não está matriculado, regimentado ali numa escola. E os seus pais, assim como tutores, material de conteúdo na internet, tudo isso faz com que você tenha acesso a essa informação, faça prova, inclusive, você tem que fazer prova para provar, inclusive, que você tem capacidade de ingressar no ano seguinte. Hoje a gente está com o seguinte dizer, né? Educação remota emergencial, que justamente é uma sanção, uma medida tomada, outorgada recentemente para autorizar que todo o processo educacional possa ser feito a partir da internet, de ferramentas, aliás, como a internet, como a TV digital, no caso do Estado também fornecendo isso. E isso tudo é válido como conteúdo, tá? Então é registrado como conteúdo, substituindo justamente essa situação de educação presencial, tá? Então essa é a situação que a gente vive hoje. Educação remota emergencial é feito nesses dizeres, não confundir com domiciliar e não confundir com educação à distância, embora tenham muitas similaridades porque usam das mesmas ferramentas, certo? Então é isso. Tavinho, sobre esse aspecto, e já que você é professor, né, obviamente, eu queria fazer uma primeira pergunta para você, né, pelo fato da experiência toda de professor que você está tendo, como eu estou tendo, como está sendo essa experiência toda da educação remota emergencial aí na sua casa? Uma bagunça, né? Assim como para todo mundo. Porque eu sou professor, a minha esposa também é professora, eu tenho em casa 2 filhos, uma criança e uma adolescente, então todas as situações possíveis, imagináveis, a gente tem aqui em casa. Então é a gente preparando aula, que acreditem ou não dá muito mais trabalho, a gente está trabalhando bem mais do que a gente trabalhava presencialmente. Tem todos os fatores externos possíveis e imagináveis também, né? Uma internet que trava, o celular que trava, acaba a bateria, o cachorro que late no fundo, passa o caminhão da pamonha. Tudo isso chama a vizinha no portão. Então, um monte de coisa que a gente nem presta atenção no dia a dia acontece justamente na hora que a gente está preparando aula, gravando aula. Então, a gente está tendo que se reinventar. Acho que a palavra seria essa, se reinventar. Porque, além de todas as dificuldades, a gente ainda tem que achar uma maneira de ser atrativo o suficiente para o aluno, porque a pior dificuldade desse ensino remoto é que o aluno depende dele, né? A vontade dele assistir a aula, fazer o que é proposto. Então tem que ser o mais chamativo possível para que fique uma coisa agradável em vez de ficar uma coisa maçante, como tende a ser. É difícil esse desafio de você tornar alguma coisa criativa, porque, inclusive, a criatividade depende de um estado de espírito nosso, como profissionais da educação, que tem que ter muito disponível, né?
a gente tem que ter um tempo disponível para exercitar esse lado criativo e poder fazer alguma coisa que faça nesse sentido de diferença, seja criativo e atrativo. Então, Aí o cachorro. tá latindo aqui do meu lado. Tem um vizinho, inclusive, aqui, que Jesus amado, né? O vizinho não, mas o cachorro do vizinho late a noite inteira. E você tem 2 filhos. E como que, por exemplo, você tem uma filha adolescente, e aí? Ela também está tendo aula remota, né? Tá, mas ela tá de boa, porque ela tá no terceiro colegial, ela é muito esforçada, ela caminha com as próprias pernas, não nos dá problema. Mas não é o caso de todos os alunos do ensino médio, né, que tem muitos deles que não gostam realmente do ensino remoto, mas com o menino e criança é muito mais complicado, porque dá a impressão que se não tem aquele clima de escola, não quer fazer. Sim. E assim, para a criança não se entediar, a gente cria outras atividades, né? Faz uma brincadeira, joga um videogame, monta uma barraca no quintal para acampar no quintal. Então a gente faz coisas que acabam sendo mais atrativas do que ele sentar ali aqueles 5 minutinhos para fazer uma atividade de escola. Então é muito complicado isso, muito complicado para a criança. Que eu vejo que a partir do momento que eles estão na escola, com a tia, com os amiguinhos, flui, é um negócio mais que natural. Agora, em casa, parece que eles confundem muito esses ambientes. Eu acho que o ambiente influencia muito na percepção do aluno criança na hora de fazer as atividades. E é aí que a gente tem que se redobrar cada vez mais. E aí tem que ter o elo pais e escola, que a escola tem que propor coisas atrativas, mas os pais também têm que se predispor um pouquinho para conseguir fazer o que é proposto. Senão essa criança se perde, pedagogicamente falando. Então, aí eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é muito relevante para a gente. Você que tem as 2 realidades, uma menina adolescente e quanto que tá o Benício está com quantos anos mesmo? Tá com? Tá com 4, vai fazer 4. 5 mês que vem só. Sim. Então, você vive 2 realidades que são um pouco discrepantes, né? No final das contas, tem uma menina que já anda com as próprias pernas, é independente, e tem um menino que, na verdade, é muito dependente porque é a própria fase, ela está no processo de aprendizado, vai entrar ainda no processo de alfabetização. Então, quer dizer que, no seu ponto de vista, existe uma diferença muito gritante em relação ao ensino médio e ensino infantil. E aí vem essa pergunta, você acha que funciona a educação remota nesses segmentos todos? Essa que é a questão. Até que ponto funciona? E se funciona, qual a melhor medida? O que você acha que poderia ser feito? Aí é uma opinião nossa também, profissional, né? Então, a questão não é se funciona ou não, a questão é que tem que funcionar. A gente tem que fazer isso dar certo de uma maneira ou de outra. Eu vejo que no ensino médio seja muito mais professor e aluno, o professor se dispor a fazer uma coisa mais atrativa, mais interessante, se reinventar. Eu, por exemplo, dou aula com peruca, tem dia que eu toco uma música no começo, acho umas paródias na internet para associar com a matéria. A gente vai fazendo umas coisinhas para deixar atrativo, assim. Eu fiz com o pessoal aqui do colégio de Piratininga, eu uso barba, né? Aí eu coloquei a minha enquete, como estará minha barba na próxima videoaula? Aí eu fiz aquele bigodão de metálica, um bigode, essas coisas para chamar o aluno. Então depende muito do professor e muito do aluno no ensino médio. Ensino fundamental e principalmente no infantil, aí tem que ter o elo com a família também, para dar certo. Se não tiver o elo professor, escola e família, não vai dar certo. Até porque, como você falou, a criança é muito dependente para tudo. E ela não, mesmo que ela saiba uma coisinha ou outra, ela não vai sentar e fazer sozinha. Você tem que preparar um ambiente que seja de estudo, para ela começar a diferenciar. Esse é o lugar de estudar, não pode ser no quarto, na sala, tem que ter um lugarzinho separado. Preferencialmente tem que ter um horário. Então tem várias coisas que a gente pode fazer para dar certo. É muito fácil falar, não dá certo, eu não sou professora. Mas tendo a instrução da escola e tendo a predisposição de pegar um pedacinho do dia, 20 minutos, 30 minutos, e se dispor a fazer aquilo com a criança, num lugar próprio para isso, eu acredito que possa dar certo, sim. A gente vive em realidades bem diferentes também, porque numa situação de escola particular, e aí que vem a minha pergunta, que eu acho que é crucial compreender, tá? E eu perguntei tudo isso para chegar a um ponto agora, que é para fazer a diferenciação que a gente está polemizando hoje também. Porque de um lado nós temos uma escola particular. A escola particular que você e eu sabemos muito bem disso, assim como tantos professores que estão acompanhando, o Vini entrou aí, Vinícius também,
que fez uma live comigo, foi muito bom um dia que ele trabalhou comigo com o racismo estrutural, e a gente sabe muito bem que a gente vive uma realidade em escola particular, em que a escola particular consegue fornecer esse tipo de instrução para o professor, tem uma estrutura de plataforma que pode fornecer e correu atrás de muita coisa. Afinal de contas, você e eu também, nós tivemos que nos adaptar. São meios diferentes, mas a gente acabou se adaptando e procurando o melhor caminho possível para a gente poder sanar esses problemas todos. E com auxílio da escola por trás, né? No intercâmbio entre aluno e pais e alunos, enfim. Agora, e a questão, olha só, a pergunta que é complicada de responder também, né? E até eu me predisponho também a falar um pouquinho, porque eu acho bacana a gente conversar sobre isso. Qual a diferença que a gente vai encontrar na educação remota, nas escolas particulares e públicas, em relação às públicas? O que você acha aí? Nossa, a diferença é total. Eu vejo que o ensino remoto veio escancarar ainda mais a diferença social entre o aluno de escola pública e o aluno de escola privada. É muito, muito gritante a diferença. E olha só que interessante, tem escolas particulares também que não estão, não tem um público totalmente preparado para isso. Eu dou aula numa cidade pequena, não são todos os alunos, escola particular, hein? Não são todos os alunos que têm acesso à internet no nosso colégio. É muito complicado e acredito que na pública seja muito pior, muito pior. Assim, depende muito da escola se propor a fazer, dar os subsídios para o professor também tem que se esforçar, porque assim, querendo ou não, tem uma diferença de acesso digital, né, de entendimento digital muito grande. Por exemplo, eu sou formado em processamento de dados, eu dei aula de informática, então eu tenho uma certa facilidade. Mas tem professores que não têm, tem professores mais idosos, estão para se aposentar aí, tendo que descobrir coisas que eles nunca viram na vida. Então, não só no campo do aluno, os professores também de Estado e do particular sofrem com uma diferença social muito, muito grande. Talvez esse ensino remoto possa dar certo para a escola privada, mas para a pública é muito mais complicado, né? Até por causa da acessibilidade, não só da internet, do aparelho. E tem outros casos também, né, que vão se desencadeando, vão se ramificando. Casos que a gente vê também nas nossas escolas privadas. Tem casos que tem família com 2, 3 filhos, e tem um computador em casa. E aí? Se for aula ao vivo, só um dos 3 vai conseguir assistir. Se for aula gravada, eles vão ficar o dia todo presos, ou um ou outro deles com isso. Então é muito complicada essa situação e a gente tem sempre que fazer dar certo. Não tem muito o que ver. Infelizmente não tem uma regra mágica, né? Não é uma coisa igual para todo mundo, cada caso é um caso, mas a gente tem que ir olhando nas brechas, driblando as intempéries para fazer dar certo. Então eu também vejo essa mesma situação, Otávio. Eu vejo que, por exemplo, a situação de abismo que você citou, dos abismos sociais, é muito nítida. O Brasil hoje figura... Gente, olha só que absurdo. Nós temos a nona economia mundial. O nosso PIB é um PIB significativamente alto. Então a gente não está falando de um país relativamente pobre, estamos falando de um país extremamente rico. Pô, se a gente tem a nona economia mundial, dentro de inúmeros países que nós temos, significa que nós figuramos sim entre os países ricos, países de elite. Mas na prática a gente vê uma situação de discrepância dada pela condição de má distribuição de renda. O Brasil hoje ele é o segundo pior em distribuição de renda, perdendo só para o Catar. Então imagina só a situação do Brasil hoje em distribuição de renda. E aí teve um dado, só arrastar aqui um pouquinho, que eu vi um comentário bem bacana, cadê? A Kessia disse que o ensino infantil é difícil. Minha criança se sente pressionada por mim e fica desanimada, tadinha. E até não tem a mesma paciência que os professores da creche. É uma realidade bem complicada também que a gente está vivenciando. E aí a Eu que sou professor não tenho paciência às vezes. Então, eu também não tenho às vezes também. A Can Oficial, acho que é isso. Camila, não sei se é esse seu nome. Me desculpe se eu estiver errado, tá? Camille. Tem gente que não tem internet para ter ensino remoto. E ela diz um dado que é interessante, que fala que 30% da população brasileira não tem acesso à internet. Isso mesmo, cara. Cerca de 30% a gente estima, com essa situação nova de desemprego que foi instalado no Brasil, 30% é em torno disso, né? Na verdade, o censo de 2019, de 18, figurava mais ou menos em torno de 25%, 26%. E a tendência foi aumentar mesmo. E olha só esse dado que eu coletei aqui, Otávio, só para esclarecer essa discussão em relação à diferença de escolas públicas e particulares.
Segundo alguns dados que eu retirei daquela questionário socioeconômico que é feito toda vez que você faz a inscrição no Enem. Do Enem, sim. Isso mesmo, aqui. Deixa eu procurar que eu acabei perdendo. Aqui, ó. O pessoal que fez Enem 2018, tá? Das escolas públicas, só das escolas públicas do Enem 2018, que teve quase aí cerca de 5 milhões de alunos inscritos. 34% dos alunos da rede pública que se inscreveram no Enem 2018 não têm acesso à internet. Tem noção disso? 34% É muita gente. dos que fizeram o Enem não têm acesso à internet. E se a gente for pensar bem, esses números não devem ter mudado muito de 2018 para cá. Então, a gente tem um percentual de pessoas que estão concluindo o ensino médio, que são das escolas públicas, cara, que não tem condições. Se você pegar essa em 34%, gente, é 1/3 da população dos jovens que fazem o Enem de escolas públicas que não tem acesso à internet. Então, como é que esse indivíduo ele vai chegar no final do ano, ou a gente não sabe se vai ser no final do ano, ou no começo, ou em maio, né? Ainda a gente não tem uma definição de quando vai ser o Enem de fato. Imagina a situação desse indivíduo, que ele não teve acesso à internet, que ele não conseguiu acompanhar as aulas remotas e de material que foi dado ou não foi dado mesmo, negligenciado. Chegar no final do ano e competir em situação de igualdade, isso é muito injusto, né, com um aluno de escola particular. Né? Não estamos falando aqui que as escolas particulares estão erradas, que devem, de alguma forma, negligenciar de tal forma para equiparar. O problema são as condições ofertadas hoje pelo Estado. O Estado não tem ofertado condições que permitam uma competitividade, justa, né? Não permitem condições de enfrentamento do Enem, por exemplo. E aí você sabe muito bem que o Enem hoje é um grande vestibular, questões muito difíceis, complexas de compreensão, uma redação complicada também de você desenvolver e que exige estudo e dedicação. Mas como, né? Se isso não é possível. Né? Você ia falar alguma coisa, Tavinho? Pode falar. Jogar uma responsabilidade que ele não está preparado para ter e não tem condições de ter, né? É diferente você não estudar porque você não quer e você não estudar porque você não pode. De certa forma, as escolas particulares vão se virando, vão achando um jeito para conteúdo. Os alunos de escola particular também, tanto os mais dedicados quanto os mais omissos, eles vão estar absorvendo o conteúdo. A nossa grande questão, o grande problema é realmente a escola pública, porque não tem muito o que fazer, né? É uma realidade social que precisaria mudar. Então ele está mostrando para a gente um outro problema, que é essa falta, essa desigualdade gigantesca da distribuição de renda. Porque a partir do momento que a pessoa não tem acesso à internet, que hoje em dia é considerada uma necessidade básica, alguma coisa está errada. O governo tem que tomar providências para ir diminuindo esse problema. Porque é uma coisa que, infelizmente, não vai acontecer da noite para o dia, né? Não vai. É um processo a médio e longo prazo, mas talvez a situação tenha mostrado para a gente que isso precisa ser feito. Assim como saneamento básico, como direito de ir e vir, a internet hoje também é uma necessidade. Ainda mais em situações como essa, porque, infelizmente, essa pandemia vai demorar bastante para terminar ainda. As chances dela voltar são grandes. Então a gente tem que começar a se preparar para isso, para ficar mais em casa, para disponibilizar um estudo bem eficiente dessa maneira remota, porque senão não vai funcionar de jeito nenhum. Ô, Tavinho, olha, o Etel Munhoz, ele fez um comentário que eu achei bacana aqui. Você conhece? Eu conheço minha tia. Tá, Etel Munhoz, eu não vejo a foto, mas tudo bem. Tem a impressão que o Brasil demorou demais para incrementar e aprimorar o ensino e as atividades online. Em algumas escolas e salas de informática ficam trancadas sem acesso. E como depois o Rafa fez o comentário, e como recuperar todo esse atraso, né? Ano perdido para os alunos do Estado, ou vocês acham que ainda recupera alguma coisa? Ô, Rafa, tem alguns exemplos que eu acho que eu posso utilizar para você ter uma ideia um pouco mais clara, de repente, de como é possível recuperar um tempo perdido, tá? Você já deve ter acompanhado algumas situações, como professor também, que faculdades entram em greve constantemente. Nós tivemos, por exemplo, eu acho que em 2014, não me recordo direito, uma greve muito grande que se alastrou durante 4, 5 meses na Unesp, pra você ter uma ideia. E assim, existem motivações que fazem com que as pessoas vão atrás e consigam sim recuperar esse prejuízo. Esse prejuízo pode ser recuperado em um ano? Eu acho que não.
5 ou 6 meses parado, não é em um ano que a gente vai recuperar. Mas a gente consegue diluir ao longo do tempo, dos vários anos que vão ter subsequência, esse período que foi perdido. Existem mecanismos. É questão de boa vontade. Mas, assim, não dá para esperar essa pandemia passar. Essa que é a questão. Porque, como o Tavinho disse, né? Essa pandemia revelou um abismo gigantesco entre ricos e pobres. Mais ainda. E um detalhe importante. Não só na questão do sistema da educação. Vocês devem ter acompanhado que esse o auxílio que o Estado forneceu desses 600 reais, das 3 parcelas que seriam fornecidas de acordo com a profissão, olha isso, a questão de renda, se você era autônomo ou não, enfim. Se você se enquadrasse, você receberia aqueles 600 reais, 3 parcelas. E muita gente não recebeu, sabe, aquelas 600 reais, aquelas 3 parcelas, porque não tinham nem certidão de nascimento. Não tinham nem RG. Eles não tinham como comprovar a sua real existência. Para o Estado, ele é um anônimo. Não existe. Não é nem um número. Número 1, 2 do RG. Não. Ele é anônimo. Então não existe. E se ele não tem certidão de nascimento, se ele não tem CPF, RG, ele não tem nem direito a se matricular em escolas. Ele não existe simplesmente para o Estado. Então você percebe que a lacuna é muito maior do que simplesmente você falar da educação. E a educação é uma das consequências de um regime de governo que vem se alastrando, se arrastando ao longo do tempo, com políticas públicas deficitárias e que hoje eclodem numa situação bem difícil de resolver, porque você não consegue resolver de uma hora para outra essa situação. Como o Tavinho disse, é a médio, mas eu acho que é a longo prazo, hein? Não é só a média, longo prazo. Aí surgem vários abismos, né, sociais, vários problemas que a gente tem de crise, como, por exemplo, a questão da crise de saúde, poxa, como a questão da crise da educação, né, é óbvio, saneamento básico também, a crise do saneamento básico, hoje a gente está em tramitação o marco do saneamento básico, criando diretrizes para que até em 2033 nós tenhamos cerca de 95% das famílias com saneamento básico garantido. É uma possibilidade, enfim, mas vocês percebem que existem muitos abismos, né? Olha o Vini fez um comentário aqui, uma pergunta na verdade. O Vini fez o seguinte: sobre a ideia do 4º ano do ensino médio, garantia de recuperar o tempo perdido ou reafirmação e aumento da evasão escolar? Cara, ô Vini, essa é uma questão muito polêmica mesmo. Essa decisão, inclusive, ela foi anunciada recentemente, essa semana, quando o Dória anunciou o procedimento de retorno, como funciona o retorno à escola estadual no estado de São Paulo, em 3 etapas, né, a começar por setembro. E ele anunciou isso como uma medida cautelar para tentar recuperar um ano perdido e dar uma chance, porventura, para os alunos concluintes do ensino médio poder chance de estudar. Particularmente, aí é um achismo meu, tá? O Tavinho pode opinar também, né? Eu acho que é uma medida sensata das que foram tomadas até então, é uma medida sensata. Mas, ainda assim, é uma medida meio que para tapar um buraco, para disfarçar a situação já precária do sistema de saúde. Então você percebe que é uma atitude meio que para mascarar a situação que hoje a gente tem, né, de crise no sistema de saúde. Tavinho, gostaria de opinar aí? Sim, é interessante isso daí pelo seguinte, vou remontando a pergunta anterior aí, né? Se dá para recuperar o tempo perdido. A gente ouve falar de muita gente que esse ano pedagogicamente está perdido, que não tem mais jeito, e realmente houveram grandes perdas que talvez não consigam ser repostas este ano. Mas cancelar um ano letivo, que nem eu vejo muita gente falando aí, não é nem um pouco interessante, porque a educação precisa de segmento, de continuidade. Então, já que não dá para ser presencial, tem que fazer o remoto dar certo. Não vai ser a mesma coisa? Obviamente que não. Mas parar um ano letivo, cancelar tudo e começar o ano que vem, aí o tempo perdido a se recuperar seria muito maior e o caminho percorrido até chegar no ponto de parada seria muito maior também. Porque até retomar vários conceitos, pegar o ritmo de novo, o prejuízo seria muito, muito, muito grande, irreversível. Então esse negócio de cancelar o ano letivo é besteira, é loucura. Todo mundo sabe, a gente sai de férias em janeiro ou em julho, a gente quando volta tem que estudar conteúdo, porque em um mês já abre uma lacuna no andamento, né, no ritmo do aluno. Então se parar um ano, que a gente está sem aula presencial desde março, se interromper
as aulas remotas agora vai ficar muito mais complicado para repor esse conteúdo, não tem como. Teria que todo mundo começar do zero de novo, o que é inviável também. Ô, Tavinho, a Gabi fez um comentário que eu achei bacana aqui. Tô lendo. Você está acompanhando o comentário dela? Aí? Dá para ver? Sim? Dá para ver. Sem contar que, além desses problemas, ainda tem o psicológico. Muitas pessoas têm ansiedade, crises. Isso acaba gerando muitos problemas nos estudos, falta de motivação. Gabi, com certeza. Inclusive tá? nos professores. Com certeza. Inclusive nos professores. Esse cenário aí de questão de depressão, de questão de ansiedade, de problemas emocionais, está refletindo diretamente em cada um de nós. Na verdade, todo mundo está tendo perdas. Uma das coisas que a gente tem que entender quando se fala em educação remota, emergencial, quando se fala em educação propriamente dita agora nesse cenário, é que vai haver perdas. Tá? Não tem jeito. Né? Comércio vai ter perdas, a gente no processo educacional vai ter perdas, vocês vão ter perdas emocionais em alguma instância, só que a gente tem que se adaptar, se adequar da melhor forma possível. É complicado, eu sei que parece uma receitinha, né? Eu estou dando um conselho de autoajuda, falando você tem que se levantar de alguma forma, mas não tem para onde correr. Então, se não tem para onde correr, se a gente está numa situação que é meio complicado de superar, porque depende de inúmeros fatores externos e que a gente não consegue resolver, porque não são da nossa alçada a resolver, então o que a gente pode fazer? A gente tem que se adaptar o máximo possível. E essa adaptação depende sim de fatores psicológicos. Né? Uma das coisas que tem ajudado bastante muita gente, inclusive falando com um psicopedagogo, que orienta a Laura também, né, que é uma das minhas filhas, a mais velha, cara, ele fala o seguinte, né, que o ideal mesmo é tentar reproduzir, mimetizar, é o termo que eles usam, mimetizar, reproduzir o mesmo cenário de rotina ou o mais próximo possível do aluno. Então, vai acordar às 7 horas da manhã, vai tomar o seu café da manhã, vai se dirigir a uma sala em que ela vai cumprir a rotina de 3 horas de estudo, com intervalos, alternando entre as disciplinas, e depois ela vai encerrar aquele turno como se fosse um descanso, uma ida para casa. Da mesma forma que funciona com uma criança de 8 anos, como é o caso da Laura, que é minha filha mais velha, funciona também para o adolescente. Só que o adolescente já tem mais autonomia, então funciona até melhor na questão dos hábitos, mas vocês têm que criar os hábitos. Essa geração de hábito, rotina, faz com que você encare essa pandemia, esse cenário, com um pouco mais de sanidade, vou colocar dessa forma mesmo, um pouco mais equilibrado. Isso é muito importante, né? Esse equilíbrio que a gente tanto busca. Você falou do professor, poxa, o professor está com uma rotina apertada, né? E eu tenho, para você ter uma ideia, demais, demais. Entre cuidar das meninas, trabalhar para uma empresa ou outra, montar aula, gravar aula, editar aula, preparar material, tem trabalhado no mínimo aí 13, 14 horas, 15 horas por dia, pra você ter uma ideia. A gente só para quando vai dormir. E de uma maneira muito estafante, né? Muito estafante. Intensa. Isso mesmo. E aquela questão que eu falei no começo também, né? Que eu tenho um pouco de facilidade, porque eu conheci um pouco de informática. Minha esposa é professora também, Sim. Não tem a mesma facilidade. Então, muitas vezes, além de fazer a minha parte, eu tenho que ajudar ela a fazer a dela. Não posso deixar ela na mão também. Então, isso vai criando uma sensação de desespero. A hora que eu não posso ajudar, ela vai ficando desesperada. Ela depende de mim para algumas coisas. E isso vai, daí, de uma situação dessa, vai piorando, né? Tem muita gente que não tem a condição, infelizmente, de predispor esse espaço para executar essa rotina. Tem alunos meus que montaram uma sala com lousa branca, com TV para assistir as videoaulas, mas tem aluno que não tem isso. Uhum. Então, a rotina é importante e sempre na adaptação, cada um fazendo do seu jeito. Por exemplo, você está num lugar bonitinho aí, com um livro no fundo, eu estou no meu quarto aqui, que é o lugar mais silencioso da sala, da casa. Não é o mais bonito, mas é o mais adequado para essa situação agora. Então, as pessoas têm que se adaptar, sempre criar essa rotina, criar maneiras de se controlar, a palavra, né? Agora. De se automotivar. Volta também naquela questão que eu falei dos professores estar se reinventando, deixando aulas mais atrativas, mais até certo ponto mais engraçadas, fazendo uma piadinha aqui, uma linha, uma coisa diferente, para manter essa motivação alta para que isso possa dar certo. E eu acho uma outra coisa, isso que a gente está fazendo também ajuda bastante. Eu, por exemplo, me sinto muito à vontade quando converso com colegas sobre esses problemas e vejo que são os mesmos problemas. Então, um dos recursos que eu estou utilizando muito frequentemente para tentar aliviar o estresse
é conversar. Mas não conversar com a minha esposa ou com as minhas filhas, que eu estou rotineiramente aqui ligado 24 horas por dia. Eu falo de conversar com colegas que têm os mesmos dilemas. E aí você percebe que o dilema não é só seu. Você compartilha de um conflito com tantas outras pessoas. Então, gente, pessoal que está estudando, é bom vocês tentarem também fazer esse tipo de diálogo. E até mesmo, por que não, nas aulas ao vivo que você tem, costumam ter, também tentar estabelecer esse diálogo. Isso é muito importante, tá? Tavinho, um comentário aqui. Pessoal que quiser fazer pergunta, gente, olha só, uma dica importante, tá? As perguntas, tem espaço de comentário. Ó o cachorro. Agora resolveu latir aqui na minha janela, Tavinho. Ei, ainda bem que eu tenho barulho. Difícil. Olha só. Cara, é isso, velho. Quem quiser fazer pergunta, galera, tem um comentário e do lado dos comentários tem um cardzinho com uma interrogação. Você pode apertar nessa interrogação e mandar sua pergunta pra gente. Por quê? Dessa forma, sinaliza aqui a pergunta e eu posso fixar essa pergunta na tela para todo mundo ver também, porque nos comentários ele vai correndo e a gente acaba não vendo, tá? Então desculpem se eu não conseguir ver uma pergunta que vocês mandaram, mas é que nem sempre dá pra gente poder visualizar. Ó, eu acho que a sua tia também mandou uma pergunta seguinte. Você está conseguindo ver aí essa pergunta ou não? Qual delas? Ontem recebi um link para assinar uma carta, tá vendo? Essa. Vi. Para assinar uma carta contra a ativação da EAD na Unesp. O que vocês acham disso? É válido nesse momento? Você está falando para proibir a educação remota, é isso? Eu acho que é isso, né? Porque a EAD, lembra, a educação à distância não é o mesmo que a educação remota, tá? Se for em relação à educação remota, particularmente eu sou contra, aqui é um achismo, tá? Eu particularmente sou contra a proibição de ofertar esse tipo de instrumento. Como a gente já discutiu aqui, é necessário a gente ofertar instrumentos para que seja possível continuidade dos estudos, que a gente não pare, né, dê continuidade de andamento, até por conta de uma formação universitária. Isso é muito importante também. Então, ao meu ver, é válido dar continuidade aos estudos da educação remota. Eu tenho uma professora, amiga minha, chamada Ugaia, Andressa Ugaia, que foi professora minha da educação física, e ela estava me confidenciando lá das dificuldades todas que eles estão enfrentando. E aí eles estão enfrentando muitas dificuldades também em relação a um segmento da própria estrutura da Unesp. A Unesp está com uma carestia de estrutura lá em Bauru. É muito complicado você ofertar uma qualidade para que eles possam também fazer as transições de educação remota, educação emergencial para os alunos. Então, muitas atividades que eles estão cumprindo, gente, não são atividades como videoaula, por exemplo. São atividades escritas, atividades de trabalho. Então, existe vou colocar assim, uma lacuna, vai? Existe uma problemática que precisa melhorar a qualidade, isso é óbvio. Mas parar, eu sou contra a paralisação. Vamos parar para começar daqui a 6, 7 meses, a gente não sabe nem exatamente quando a gente vai continuar, gente. Né? O problema é esse, né? Vamos parar? Beleza, vamos parar. Mas quando que a gente volta? E aí? Tavinho, você está me ouvindo aí? Você dando umas Tá travando um pouco, mas estou ouvindo sim. Travando. Então, estou ouvindo, mas está travando. Você quer comentar alguma coisa sobre essa pergunta, Tavinho? Pode falar, cara. Não, eu concordo totalmente. Eu vejo que parar é um tiro no pé, é um caminho sem volta. Tudo na vida precisa de continuidade, né? Não é só os estudos. Você pega um exemplo besta, assim, uma pessoa que tirou carta aos 18 anos, nunca dirigiu, vai dirigir de novo aos 40. Não sabe mais. É lógico que é um tempo muito maior, né? Mas que o ensino é uma coisa muito constante, precisa estar tendo sempre. A falta de rotina, a falta de ritmo, tudo isso influencia negativamente para o aprendizado. E as coisas que a gente não aplica, ou na prática, ou de maneira empírica, acaba se perdendo. O que vai fazer a gente gravar certo conteúdo é o contato com ele. Então, se interromper esse contato totalmente, é um caminho sem volta. Depois a retomada tem que ser desde o início. Aqui tem alguns comentários da Gabi. Você conhece a Gabi? Ou Tavinho? Ela diz o seguinte... Qual Gabi? Oi, você está vendo a mensagem dela na tela ou não? Confirma? Gabi Persequeto? Isso. Sim. Beijo, Gabi. Imagino que para vocês, professores e profissionais, alguns profissionais também tenha sido
tem sido muito difícil. Devem estar virando do avesso para tentar ajudar. Muito obrigado. Ó, agradeço bastante também, né? Essa consideração é importante para a gente, tá? Porque Sim, sem dúvida. eu não sei de você, Tavinho, com certeza o sentimento é um mesmo, mas a gente está se desdobrando mesmo, isso é uma realidade, né? A gente está cumprindo até, creio eu, mais do que a questão salarial. A gente está indo além das questões de ordem salarial para tentar nos motivarmos, né? Imagina, é difícil a gente se motivar, mas a gente tem que tentar motivar também um segmento que é muito amplo, que são os nossos alunos. Eu dou aula para muito aluno, então a gente tem realmente se desdobrar. Essa consideração é muito importante, porque faz a gente acreditar que a gente está levando mesmo e conteúdo com qualidade a vocês, a gente está fazendo a diferença, isso nos mantém firmes, tá? Eu acho legal, Tavinho, que todas as aulas que eu acabo ministrando, sempre no final da aula tem um comentário, muito obrigado, professor, nossa, valeu pela aula. Poxa, isso é muito importante pra gente, creio que seja muito motivador, também, sim. Tá? A Kessia fez um outro comentário aqui, ó. Muito difícil aprender quando é mandado preencher tantas páginas até o final de semana. Ninguém aprende, pois com a pressa de terminar, joga tudo no brain e só responde, tá, você está falando de um aplicativo, é isso? Um programa? Uma plataforma? Não precisa ler, nem ler tudo. Então, depende muito das questões que envolvem a disciplina, né? A gente tem que ter essa autodisciplina. É um desafio. Eu sei que é complicado, mas a gente tem que tentar fazer o possível com os instrumentos que a gente tem à mão. Não tem jeito, né? É aquela coisa, a gente não tem para onde correr agora. Mas vamos desistir? Eu vou abandonar? Não tem como. Então vamos tentar fazer o melhor possível com os instrumentos que nós temos. E aí, Tavinho, pode falar, Tavinho, desculpa. Eu vejo que isso daí é muito mais nítido também em relação às crianças. Talvez um excesso de conteúdo que os pais não dêem conta. E é muito importante nesse momento, muito mais o aprendizado do que a quantidade de aprendizado. A criança aprender alguma coisinha ou outra por dia, talvez não tanto o que ela aprenderia na escola, mas que seja mantido. E eu vejo muitos pais falando, nossa, eu não sou professor, como que eu vou fazer? Então essa carga horária realmente tem que ser, carga horária não, essa quantidade de atividades tem que ser um pouquinho reduzida, e sempre a gente tem que lembrar que a gente não está fazendo isso para os professores, a gente está fazendo para os nossos filhos. Então eles têm a ganhar ou a perder com isso. Então a gente tem que se esforçar um pouquinho. Talvez não, logicamente, não vai ser a mesma coisa que a professora, mas alguma coisa ou outra vai ter que sair. Eu particularmente tenho muita dificuldade em ensinar meus filhos a ajudar. E eu muito não difícil. consigo. E aí que eu comecei a valorizar ainda mais o papel do pedagogo. Não estou falando de mim, professor, por exemplo, do ensino médio, cursinho, que já vem um aluno pronto alfabetizado. Estou falando daqueles professores que pegam na mão do aluno e ensinam ele a escrever. Que trabalho lindo, cara. Isso sim é um trabalho digno, que merece muito reconhecimento nesse intervalo de tempo, porque a gente está vendo que é tão necessário, né? Sua mulher, então, esposa, que trabalha com essa parte, parabéns para ela, que ela merece mesmo, viu? Essa consideração então, toda. A sorte que a gente tem aqui em casa é que minha esposa é professora do infantil, então ela dá um apoio bem bacana pro meu filho, mas tem momentos que ela não está disponível, que ela está preparando aula para o ensino fundamental, aí eu tenho que dar um socorro para ele, e não flui como se fosse ela, mas eu me esforço, e todos os pais têm que fazer isso. É lógico, existem cargas horárias diferentes, rotinas diferentes, situações diferentes, mas eu acredito aí que 20 minutinhos, 30 minutinhos por dia todo mundo consiga. Sim, temos que tentar, né? Todo mundo tem que conseguir, né? Tem uma pergunta aqui, Tavinho, que foi feita nos comentários, da Elo. Elo é, inclusive, minha aluna do cursinho aqui de Marília. Abraço, Elo, muito obrigado pela participação, sempre estar junto com a gente, tá? Galera, olha só aquela pergunta. Qual a opinião de vocês em relação às datas do Enem? Qual seria a mais adequada? Tavinho, você já se informou, cara? Tem essas datas aí que foram lançadas e, inclusive, são para os alunos, né? Estão disponível como enquete para os alunos. São 3 datas que eles colocaram como a enquete para eles escolherem ali. Que são só os alunos que fizeram a inscrição para o Enem. Cara, você está sabendo mais ou menos essa situação aí? Alô? Tá travando um pouquinho aqui. Tá. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo agora. Eu tô ouvindo. Eu não vou lembrar as datas de cabeça, Sim. mas assim... Posso falar dos meses que eles escolheram?
Tem para escolher Pode dezembro, falar. janeiro e maio. Dezembro, janeiro e maio. E aí? Então, eu vejo que é um pouquinho cedo para pensar nisso ainda. Também acho. Que a gente não sabe quanto tempo vai durar isso. A data tem que ser adiada e acredito que marcar uma nova data ainda não é o ideal. A gente tem que ver quanto tempo vai demorar para se retornar esse ensino Então, presencial, fazer uma avaliação da situação desses alunos que voltaram, como que vai ser, para depois definir uma data. só que tem um problema, né, Tavinho? Qual o problema? Essa enquete, ela está sendo feita já no portal do aluno, lá na inscrição do Enem, cara. Então eles estão tendo que escolher uma data. Tem até dia 30, né, Elo? É isso? Confirma aí se você puder, mandar um abraço aí e falar pra gente. Até dia 30 para confirmar a data, né? Então, cara, até dia 30 eles têm que ir, eu acho que é isso, para confirmar a data. Se é em dezembro que eles querem fazer, em janeiro ou em maio. Eu, particularmente, eu estava analisando essa questão aí, até para os alunos que me perguntaram, professor, o que eu marco, o que eu marco? Gente, particularmente eu não sei. Eu não consigo, como você mesmo colocou, Tavinho, é muito cedo para a gente poder fazer um prognóstico, né? Ah, a pandemia vai acabar amanhã. Se acabar daqui a um mês, pô, dá para justificar fazer em dezembro. Mesmo assim, vai ter um déficit em relação à educação, principalmente como a gente colocou nas escolas públicas. Mas pode ser em maio também. Só que se for em maio, muita gente está colocando em maio, inclusive, Tavinho, por uma questão de lógica. Né? Se a pandemia durar até janeiro e a gente marcar em janeiro, como é que vai ficar? Então existe uma insegurança muito grande. Então a gente joga uma data lá na frente, que é uma data um pouco mais segura. Tavinho travou, mas vou continuar aqui com vocês, tá? Uma data mais segura. E a data mais segura, de repente, disso acontecer com menos risco é em maio. Mas, gente, não vão pela minha opinião, tá? Porque eu não sou um especialista na área da saúde, eu não sei como vai acontecer e vai lidar a situação toda, eu só posso falar por indícios, por uma questão de lógica, né? Cedo, essa pandemia, infelizmente, ainda não vai acabar. Então, a distância, o tempo mais longo, até maio, pode ser que dê uma folga para a gente poder realmente desafogar toda a situação. Mas eu não sei. O que é melhor? Difícil constatar. E aí, tá vendo? Tem muitos alunos que estão ansiosos para fazer isso logo, né? O pessoal do terceiro colegial está morrendo de medo, tem que fazer mais um ano, né? Então eles querem se ver livre disso logo. E aí você entra num problema, né? Porque se você faz em janeiro, e aquele aluno que ficou na educação remota pública e não teve condições de acompanhar todo esse ensino. Então, é muito complicado. Você torna o Enem mais seletivo e mais segregatório ainda. Alô? O Tavinho tá dando umas travadas nervosas aí, tá? Então eu acho que Oi. Tudo bem? Tá comigo? Agora tá vivo? Olha só, Agora tô. pode falar. Você ia comentar alguma coisa, cortou aqui. Nossa, já falei, já até esqueci o que eu falei. Ó, O pessoal do terceirão tá ansioso, né, para terminar logo, partir a faculdade, terminar em dezembro. Então. Mas tem o pessoal que é mais preocupado com a saúde também, que quer fazer em maio, que quer deixar essa poeira baixar. E sem contar que tem uma outra questão, né? A grande maioria dos alunos moram com pessoas mais velhas, talvez pessoas em situação de risco. Então é muito complicado do aspecto da saúde analisar uma data tão próxima ou não tão próxima, sem ter uma definição da situação real da saúde pública aqui, que está muito... É uma incógnita ainda, né? Não dá para a gente ter uma noção nem próxima do que vai acontecer. Então, acredito que seja uma coisa muito complexa, que a gente tem que dar uma esperada, dar uma seguradinha aí. Pode ser que melhore, tomara, mas pode ser que não também. A gente tem que estar preparado para as duas opções. Então, eu acho que a decisão do MEC, do INEP, aliás, de fazer essa enquete, pode ser impressão minha, mas tudo me leva a crer isso, que uma série de ações foram feitas pelo Estado para tirar a responsabilidade deles, das costas deles. Olha, vamos jogar a responsabilidade para o aluno, né? Eu vou decidir o dia, imagina, vou deixar para o aluno resolver, para o indivíduo resolver, para a ponta fraca resolver. Eu não vou decidir nada, para evitar gerar polêmica. Por quê? Se a maioria escolher em tal data, vamos fazer em data porque vocês escolheram, pronto, acabou.
Então você percebe que existe também uma conivência do Estado em deixar de lado problemas. Né? Ah, não vamos resolver, vamos deixar eles resolverem. É bem complicado. É a mesma situação agora do planejamento do Dória em relação ao retorno das aulas. Né? Aliás, de algumas medidas que foram tomadas. É muito complicado jogar, e é o que eles estão fazendo, responsabilidade sobre a população. Né? Se vira. Então, a gente está se vendo numa situação que a gente está meio perdido. Então, o recado que eu dou é fique em casa se você puder. É o famoso tirar da reta, né? Exatamente. Fique em casa se você puder ficar. Né? Ó, Letícia, tem uma pergunta. Vocês acham que a diária é suficiente para que os alunos que estão sem acesso tenham chances reais de competir? Não. Em nenhum momento a gente disse que isso é possível. Não é possível. Certo? Só que, como a gente colocou, são situações essas que a gente não tem para onde fugir. O Enem tem que acontecer, porque existe todo um cronograma de calendários que existe no entorno do Enem, como são das faculdades federais, para não comprometer anos seguintes, subsequentes. Mas o adiamento, pelo menos, pode nos parecer uma medida um tanto quanto mais sensata numa situação como essa, em que todo mundo vai perder. Então é muito complicado encontrar um meio termo. Eu acho isso. Aí vem o achismo mesmo. Creio nisso. Né? Tavinho, rapidinho, cara. Como o nosso tempo está se esgotando, falta só 4 minutos, a gente vai encerrar, galera, tá? Eu sei que tem muitas perguntas para fazer ainda, que vocês têm dúvidas em relação a esse assunto sobre a educação remota emergencial, sobre os problemas e desafios que a gente tem pela frente. E eu quero agradecer bastante a participação de todos vocês. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais da Corrija-me, da nossa plataforma de correção de redação, está aqui o comentário fixado. Clica no link da bio para que você possa ter acesso à plataforma, para que vocês possam navegar, já que a gente tem uma plataforma de educação remota, inclusive, que pode ajudar vocês a melhorar também na questão da redação, desenvolvimento e tudo mais. Então isso é muito importante também para vocês todos, tá? E aqui a gente sempre ajuda o aluno, porque a ideia desse bate-bola aqui com o Tavinho, por exemplo, é fazer com que vocês tenham acesso à informação gratuita e de qualidade. Há um tempo que a gente consegue dedicar para realmente fazer com que vocês tenham acesso a mais informação. E a gente sempre está trazendo essas informações aqui para vocês nas nossas lives. E agradeço a todos que puderam indicar, participar, o pessoal que são os nossos parceiros, que eu agradeci lá no começo, tá? E para encerrar mesmo, olha lá o Gustavo lá. Beijão, Gustavo. Né? Vini, Gustavo, Elô, muito obrigado. O Du Morghetti mandou um abraço e também, o Neto participando. Isso mesmo. E eu quero, para encerrar, convidar o Tavinho para dar... Olha uma médica. O Gu, cara, tá aí. Eu quero que... Abraço, olha só, Rafa. Eu quero que você se despeça aí, pessoal, também. Manda o seu recadinho, tá? Eu queria agradecer bastante meus alunos lá do Título Objetivo, lá bonita, meus alunos do Educar, de Língua, ex-alunos que estão comparecendo aqui. Fico muito feliz com vocês estarem participando e principalmente os que responderam aí, que perguntaram. Gustavo, se eu não mandar um Gustavo, ele vai me bater depois. Beijo, Gustavo. Falei de você. Gustavo japonês. Galerinha, muito obrigado pela participação. Letícia, desculpa o tempo, não deu para responder muito bem, mas a gente também não tem muita ideia do que vai acontecer, tá? É meio complicado, é até pergunta complexa, difícil de desenvolver. Espero que tenha ajudado nesse sentido. E lembra uma coisa, tudo que a gente viu aqui, não se esqueçam que a gente está vivendo a atualidade, a gente está vivendo a história. Isso vai cair no seu vestibular? Cara, com certeza. Com certeza. Então, todo o processo de conhecimento crítico que vocês tiverem aqui foram desenvolvendo, isso vai ser muito importante para vocês usarem. Redação, gente, isso vai chover em temas de redação. Falar sobre educação remota, falar sobre as questões que envolvem a área da saúde, a pandemia, tudo isso vai cair. Então, tentem relacionar tudo esse conteúdo que a gente trabalhou aqui, com os problemas individuais, também coletivos, na redação de vocês, para formar o senso crítico. Isso é muito importante. Então, para finalizar, manda aquele coraçãozinho para nós, clica aí, manda bastante coração aí. Valeu, Tavinho, muito obrigado aí, ó, agradeço de coração a sua participação. A gente vai tomar aquela junto ainda, viu? Tomar aquela... Vamos. Beleza? Obrigado, gente, ó. Abraço, valeu. Abraço, tchau, tchau.